Existe um território além daquilo que a consciência comum consegue nomear. Um espaço onde os mitos respiram, os símbolos falam e as histórias revelam aquilo que a alma tenta esconder. Entre a luz do herói e a escuridão da sombra, entre a razão moderna e a sabedoria ancestral, habita o inconsciente coletivo. Aqui, arquétipos despertam, máscaras se dissolvem, e a jornada nunca é apenas externa. Este é o lugar onde histórias se transformam em espelhos da psique. Bem-vindo ao limiar entre o visível e o invisível. Bem-vindo à psicologia, arquétipos e heróis. No episódio de hoje, atravessamos esta narrativa à luz da psicologia analítica, para compreender como arquétipos, sombras e conflitos da alma se manifestam em Contos da Cripta, Aposta Mortal, Trading Cards, 1990. A câmera desliza lentamente pelo espaço, primeiro captando o ambiente estéril e abafado de um hospital esquecido, paredes amareladas pela luz artificial, o cheiro metálico misturado ao de antisséptico antigo, sombras longas projetadas por lâmpadas cansadas que piscam com irregularidade. Depois, aproximando-se de Reno Kravis, imóvel sobre uma maca, o corpo reduzido ao tronco, os olhos ainda febris, fixos na mesa improvisada à sua frente. O silêncio é quebrado apenas pelo som seco de peças deslizando. Do outro lado, Sam Forney, igualmente mutilado, sustenta as cartas com a boca, os lábios rachados se movendo com precisão obsessiva. Entre eles, uma pequena superfície de madeira manchada, cartas gastas, fichas improvisadas com pedaços de metal e os restos simbólicos de uma disputa que jamais cessou. O ar pesa, o tempo parece suspenso. Cada movimento é lento, doloroso, mas carregado de uma tensão que não se dissipa. O olhar de Reno oscila entre ódio e devoção, enquanto Sam responde com um sorriso torto, quase sereno, como quem reconhece que o jogo é a única coisa que ainda os mantém respirando. Nada mais existe além da mesa. O mundo externo foi amputado junto com os membros. Não há arrependimento, apenas continuidade. O som de uma carta sendo empurrada ecoa como um disparro abafado. A aposta prossegue, mesmo quando já não há mais o que perder. A câmera então se afasta com suavidade cruel, deixando os dois reduzidos a silhuetas presas à própria compulsão, enquanto o jogo continua, eterno, silencioso, impossível de ser encerrado. Mas antes que isso se cumprisse, houve um instante esquecido. Voltemos ao ponto em que nada parecia definitivo. A poeira do deserto pairava baixa, arrastada pelo vento quente que batia contra a fachada desgastada do pequeno bar perdido no nada. Dentro, a luz era fraca, amarelada, filtrada por lâmpadas antigas que mal venciam a fumaça suspensa no ar. O rangido da porta anunciava a entrada de Reno Kravis, olhar inquieto, corpo tenso, como se cada passo fosse guiado por um impulso impossível de conter. Pouco depois, Sam Forney já ocupava uma mesa ao fundo, imóvel, observando com a calma de quem nunca deixou de esperar aquele reencontro. O bar inteiro parecia conter a respiração. Entre eles, o jogo se impôs sem palavras, cartas deslizando, fichas batendo na madeira, copos vazios acumulando-se como marcas de uma guerra silenciosa. O ambiente parecia encolher a cada rodada. O suor escorria lento, os olhares se afiavam, e algo invisível tomava forma naquele espaço estreito. Uma força antiga, faminta, que exigia mais do que dinheiro. A tensão crescia como um ruído contínuo dentro do peito, enquanto o tempo perdia o sentido. As apostas se tornaram absurdas sem que ninguém precisasse nomeá-las. O que antes era desafio virou necessidade. O que era disputa tornou-se ritual. Reno avançava com fúria, Sam respondia com frieza, e a mesa absorvia tudo, como se exigisse sacrifícios para continuar existindo. Cada perda aprofundava o abismo,
Cada vitória empurrava os dois ainda mais para dentro dele. Nada mais importava além daquele confronto interminável. Reno estava entre a luz do heroísmo e a escuridão da imperfeição, os olhos incendiados por uma obsessão que já não distinguia a vitória de destruição. Sam o encarava com uma serenidade inquietante, como quem compreende que não há retorno possível. O jogo avançava, arrancando partes, reduzindo corpos, apagando qualquer vestígio de mundo exterior. O bar, o deserto, o tempo, tudo se dissolvia. Restava apenas a mesa, as cartas e a necessidade de continuar, mesmo quando continuar significava perder tudo o que ainda restava. Neste momento surge uma pergunta que ecoa naquele espaço suspenso entre a areia e o silêncio. Até onde alguém é capaz de ir quando a própria identidade depende de nunca abandonar o jogo? Os espaços falam antes das palavras. A luz artificial que nunca aquece, o bar isolado cercado por um vazio sem nome, o hospital que mais parece um depósito de restos humanos, tudo vibra como uma extensão do mundo interior que se desagregou. As cores são gastas, o som é metálico, o silêncio pesa mais que qualquer diálogo. Não há abrigo possível ali. O ambiente não acolhe, ele observa. E ao observar, revela aquilo que foi empurrado para as camadas mais profundas da psique. O que se desenrola é o reflexo de um padrão ancestral, reconhecível em qualquer tempo ou cultura, a compulsão que se disfarça de escolha. A repetição obsessiva, o retorno constante ao mesmo ponto, a incapacidade de interromper o próprio movimento. Aqui se manifesta o inconsciente coletivo em sua forma mais árida, a prisão invisível construída não por muros, mas por desejos que perderam o limite. Há uma força silenciosa que atravessa Sam, algo que não precisa gritar para dominar. Ela se expressa na frieza, no cálculo, na permanência inabalável diante da ruína. Essa presença arrasta tudo ao redor para o mesmo jogo, impondo um ritmo que não admite fuga. Sua consequência é clara: quanto mais se busca controle, mais se dissolve qualquer possibilidade de saída. A sombra emerge de forma crua em Reno, não como mal absoluto, mas como aquilo que foi negado por tempo demais. Ela aparece na impulsividade, na necessidade de provar algo que já perdeu sentido, na incapacidade de cessar, mesmo quando o corpo implora. O conflito interno se materializa em gestos, apostas e mutilações, sinais visíveis de uma batalha travada muito antes daquele encontro. É nesse ponto que o mito de Ahasverus se impõe. Assim como o errante condenado a caminhar eternamente, os dois estão presos a um movimento sem destino. Não há redenção, não há término, apenas a continuidade do passo seguinte. A maldição não vem de fora, nasce do próprio pacto silencioso firmado com o vício, com o orgulho, com a recusa em parar. O castigo não é a dor, é a impossibilidade do fim. O impulso heróico até tenta se manifestar, mas surge deformado. Não há travessia redentora, apenas insistência. O que deveria conduzir à transformação torna-se estagnação. O arquétipo do herói se inverte, revelando sua face esgotada, aquele que não sabe quando abandonar a luta e por isso transforma a própria existência em campo de batalha eterno. E quando as imagens iniciais retornam, a mesa, as cartas, o silêncio carregado, elas já não significam começo algum, tornam-se espelhos de um ciclo fechado, onde tudo o que resta é a repetição vazia do gesto. O tempo se dobra sobre si mesmo e a identidade se reduz ao ato de continuar. Ao final, resta a reflexão mais profunda, suspensa no ar pesado daquele lugar onde nada termina. O que acontece com alguém que confunde existência com permanência e já não sabe mais como parar? Psicologia, arquétipos e heróis. Você ouviu Como a Psicologia Analítica Interpretaria Contos da Cripta, Aposta Mortal, Cutting Cards, 1990.